This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho mais sobre esse tema que já tá sendo maturado, amadurecendo, né, nas nossas mentes, desde o ano passado, em que a gente queria falar sobre o envelhecimento, mas a gente tava num movimento de como falar sobre isso. Tem tantas coisas pra falar, né? E aí teve uma hora que a Mari fez um post sobre isso, eu falei, eu acho que é isso. Eu acho que é esse direcionamento, esses recortes é que a gente pode abrir pra essa conversa, né? Sim, e eu acho que é um assunto, assim, é muito pertinente, porque a gente, em algum momento, por mais que a gente não esteja na idade, né, mas em algum momento a gente vai estar passando por isso, faz parte do nosso desenvolvimento, então é importante que a gente fale, até porque muitas vezes eu vejo que o envelhecimento para mulheres é uma coisa que tem um tabu extremo e a gente sofre com isso. Sim, sim. E é isso, você falou assim, idade, né? Mas qual é a idade? Toda a idade a gente tá envelhecendo. Sim. E acho que essas fases da vida a gente vai aprendendo na psicologia sobre o desenvolvimento humano, né? Mas na vida real ela acontece de forma muito singular também, né? Que são comportamentos de uma mulher, de uma menina, em um contexto tão diverso, por exemplo, como o Brasil. Começar a trabalhar com 18 anos, isso é envelhecer, isso é adultecer. Então, temos muitas coisas pra falar. Mas antes da gente continuar, a gente esqueceu de falar que eu sou a Bianca. E eu sou a Mari. E vocês estão no podcast Mulher de Voz. Que aproveitem para compartilhar esse episódio, mandar para aquela amiga ou para um amigo, quem for, que você quiser, enfim, discutir. Eu acho que é isso, pra gente começar a normalizar o envelhecimento. Porque na nossa cultura ocidental ainda tem muito tabu também sobre envelhecer de modo geral. Eu acho que antes disso, de modo geral, envelhecer. Ninguém fala sobre a morte. É sempre uma coisa assim, meio tem que ter cuidado, tem que tatear como vai se falar sobre isso, como vai falar sobre o luto. E aí no mundo capitalista, né, essa passagem de tempo, bora, faz, você quer, junto com toda essa pressão estética que vem muito com o capitalismo, de todo mundo tem que ficar jovem, esticado, e aí volta pra isso das mulheres, né, enfim. Sim. E é um etarismo, assim, muito grande, e pra gente isso ainda é mais forte. Eu vejo que tem algumas brincadeiras, né, alguns comentários, assim, que falam muito sobre isso, né, sobre esse lado muito preconceituoso do envelhecimento com a mulher. Então, é aquele lugar do trocar uma de 40 por duas de 20, extremamente, né, assim, problemático essa fala. Exatamente. Então, existem algumas coisas, até interessante, porque eu já ouvi muito, assim, na minha vida, falas do tipo, mas o homem grisalho é charmoso, mas a mulher, quando começa a ficar cabelos brancos, tem que pintar, tem que fazer luz, tem que fazer não sei o quê. Então, assim, mostra, né, eu acho que é muito simbólico, porque mostra o tanto que existe uma diferença nesse sentido e bastante preconceituosa até. E reforça, acho que ainda mais esse lugar de que a maturidade da mulher chega mais cedo, a gente entra uma sobrecarga mais cedo, por conta de, mas... A mulher amadurece. Então, assim, é interessante isso, né? Quando esse sistema se beneficia com o nosso envelhecimento, a mulher amadurece mais cedo. Então você tem que ter mais responsabilidade, você tem que ter mais cuidado, você tem que ser... Enfim, ter um espaço ali de olhar pro outro gigantesco. E olhar pra si, dos cuidados, enfim, né? Muito volto mesmo dessa palavra cuidado. Enquanto a gente não tá mais... Quando o sistema não é mais benéfico pra eles, a gente envelhecer, que é isso. A beleza, o que a gente serve, ser esse objeto de admiração, contemplação e de uso, aí não é bom envelhecer. Total, e aí acho que se cria também esse lugar muito de que os homens se beneficiam muito desse lugar de serei cuidado. Posso amadurecer, posso ter responsabilidades quando eu bem entender. E aí você vê um cara lá com seus, 40 anos não sabendo manejar a sua própria vida, gerenciar a sua vida e buscando uma mulher, muitas vezes, que gerencia a vida dele. E assim, o quanto que isso é problemático, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade que fala vocês têm que amadurecer mais cedo, mulheres, vocês têm que tomar conta dos outros e da sua beleza, porque eu nem digo que é assim de si, mas da sua beleza, tem uma logística para os homens que é do tipo, você é um menino ainda de 30 anos. Ao mesmo tempo que tem aquele verso, né, dos
Sugar Daddy. Uhum. Ah, não, então Sugar Daddy aí é legal. É um homem mais velho que vai vir pra ter a questão financeira, ser eficaz financeiramente para aquela sociedade, para a mulher. Enquanto Sugar Mommy é uma coisa meio... Como que tem aquele Mom, I want to fuck? É MILF. Tem isso, né? É o uso sexual dessa mulher. Né? E o Sugar Daddy é o financeiro. Então, é bem complexo esse envelhecer. E ainda mais no contexto em que nosso país, a cada dia que passa, enfim, fora do Brasil já é bem diferente, né? Mas aqui a gente tá caminhando pra ficar parecido com Europa, que é uma pirâmide da natalidade totalmente, entre aspas, invertida, né? Então, muitas pessoas mais velhas e pouca gente mais nova. Com isso, existe uma sociedade preparada para o envelhecimento das pessoas? Eu acho que isso é uma questão bastante importante, assim, porque ainda mais considerando o Brasil, assim, na questão da desigualdade social, e eu fico pensando, né, a questão da solidão da mulher, assim, isso no envelhecimento fica cada vez mais explícito. Então, a gente não é ensinado a cuidar das pessoas mais velhas. E muitas vezes é difícil, assim, porque não existe muito esse lugar de ensinamento, mas também não existe esse lugar das pessoas mais velhas se reconhecerem também. Tá, e agora? Como é que é? Porque a gente não fala sobre isso. Agora tem um dado muito legal que seja uma pesquisa da Valesca com mulheres e homens mais velhos, em que os homens, quando eles chegavam nesse envelhecimento e as parceiras iriam morrendo, ou seja, eles se tornavam viúvos, a saúde mental deles caía num nível, não só mental, né, de geral, significativo. Enquanto as mulheres, a saúde mental emocional só crescia. Caraca. Quando elas se tornavam viúvas. Eles foram percebendo, né, elas que fizeram as pesquisas, foram percebendo nas entrevistas a mudança de perspectiva de vida. Parecia assim, uma nova vida para as mulheres. Nossa, me tornei viúva. Agora eu tenho o aval de não ter mais que me preocupar com o homem e de também não ter que ficar buscando um outro homem, porque eu sou viúva. Eu já fiz o meu papel social. Sim. Enquanto os homens, eles não sabiam se cuidar. Então eles ficavam dependentes, assim, e pensavam, tá, não sei o que fazer a partir de agora. Minha vida acabou. Caraca, eu não sabia desse dado. E é muito interessante, assim. Eu acho que isso fala muito sobre o que é se relacionar sendo um homem, sendo uma mulher na nossa sociedade. Isso a gente fazendo um recorte bem heterossexual, né? Acho que isso é importante a gente trazer. Mas eu achei interessante que tem essa mudança, mas também tem uma cobrança muito diferente para as mulheres ali no quesito... Eles buscavam muito pouco pela ideia de sexo. Então, aquilo era uma dor significativa para os homens, né? E, enfim, por toda uma questão fisiológica, obviamente, eles vão perdendo todo... A questão de hormônio mesmo, né? Sim, acho que vai diminuindo. Vai diminuindo, eu acho, não vai? Vai diminuindo os hormônios e também a possibilidade de ereção, né? Sim, aí consequentemente isso. Então, eles se sentiam inválidos. Não poder trabalhar era um lugar de cadê meu valor. Enquanto as mulheres era questão muito da beleza, né? Não ser mais vista dentro da prateleira do amor, né? Elas não serem ali compreendidas. Então, acho que tudo isso também vai somando para essa concepção do que a gente está trazendo desse envelhecimento. E quando eu te convidei para olhar sobre isso, veio muito também o papo da menopausa, né? Acho que foi o que começou isso. Sim. E pra gente, como mulher, pessoas que têm útero, é algo bem significativo. Bastante, assim. E é interessante porque é um marco. Assim como a primeira menstruação é um marco, assim como, sei lá, uma gravidez é um marco. Só que a simbologia é completamente diferente. E isso que eu achei muito interessante, porque ao mesmo ponto que você estava falando dessa questão, né, da questão da virilidade, da sexualidade masculina, tem esse lugar de, tipo, putz, acabou minha vida aqui. Das mulheres é muito assim, ok, não tenho mais vida sexual. E isso se torna assim algo que não tem esse lado, né, desse peso que é visto pelo masculino, mas tem esse lugar de, tipo, não tenho mais possibilidades. Então, e aí a gente vê, né, que muitas vezes ainda tá muito enraizado esse lugar de que o sexo é pra procriação. Não tem mais o lugar do prazer, não tem outras possibilidades, assim, que são enxergadas. E aí eu fiquei me perguntando isso mesmo, né, porque tem uma simbologia, um tabu tão grande, e o quanto que isso afasta de tantas informações, como, por exemplo, a questão da sexualidade, que é totalmente possível. A partir da menopausa, depois da menopausa, como também acesso, e aí eu acho que esse recorte é um recorte importante também da questão classista que a gente tem, né, de questão
enfim, social, assim, que prejudica Quem tem muito. acesso a isso, né? Quem tem acesso. É uma coisa que a gente tá discutindo muito, falei pra vocês também, né, no mestrado, que a gente tá discutindo muito, porque a ciência é pra quem? Não chega. E cada vez mais a gente vem com um discurso de purificar essa ciência. Vamos utilizar os melhores artigos de todos, vamos usar uma linguagem super... Só que, gente, em benefício de quem? Ainda mais a gente da psicologia. Sim. Tá estudando pra quem? Inclusive, essa questão do... Eu acho que também que você tá trazendo desses recortes, eu acho que o importante é o político. Os estudos mais antigos sobre o corpo, voltado para o corpo de mulheres, chuta qual década, vai? Qual ano? Mais antigos? Começou quando a gente os cientistas estudarem os corpos de mulheres, voltados para os corpos de mulheres. Eu chutaria aí 1800, final de 1800 alguma coisa. 1980. Caraca, é muito recente, né? Muito. Então, assim, como é falar sobre o envelhecimento no nosso corpo, sobre a menopausa, quando os estudos são o quê? Há menos de 50 anos. Então, nos últimos 50 anos, a gente ter só agora pesquisas sobre isso, é a gente começar a avaliar não só que aqui nesses espaços de mídia, redes sociais, entre os nossos grupos, mas também exigir né, que existam políticas públicas, e a gente está falando também sobre acessibilidade, sobre a difusão desses conhecimentos. E teve uma outra informação muito interessante, recente, que saiu no Canadá, que existem 3 momentos específicos em que mulheres começam a ter perdas realmente, assim, no cérebro, das sintaxes, eu não sei dizer qual é as coisas, que fazem a gente ter esquecimentos. E por isso, e uma delas é a menopausa. Apagam as coisas. Então, por isso que as mulheres, no momento de menopausa, elas têm vários brancos, e o que é importante a gente entender? Que esse não é um assunto só pra quando a gente chegar lá. É um assunto de todos nós. Não só a gente que é mulher, mas todas as pessoas. Porque aí a gente começa a entender que, entendi, a minha mãe tá na menopausa. Como que eu posso me relacionar com essa mãe agora? O que eu posso fazer? Qual a minha responsabilidade? O que eu posso cobrar mais ou menos pra essa mãe? Sim, e até o que eu posso informar? Porque muitas vezes a geração dela não teve esse lugar de sensibilidade de olhar pra isso também. Sim. Porque, que nem você falou, Bia, a gente precisa reivindicar. Mas pra gente reivindicar, a gente tem que ter uma sensibilidade de olhar aquilo como importante, né? Então, gerações passadas, muitas vezes, nem a questão da própria longevidade não era tão alta assim igual é atualmente. Então, como é que as pessoas iam olhar dessa maneira? A gente tá vivendo uma nova fase. A questão do envelhecimento tá mais clara, as pessoas estão vivendo mais. Então, é um novo momento que precisa de novos olhares, novas visões e novos estudos sobre isso. Porque o que a gente tem, sei lá, vamos supor, tá? Eu tô supondo aqui, gente, mas a gente tem aqui, sei lá, estudos das pessoas até 60 anos. As pessoas de 60 para 80 é completamente diferente. A gente precisa saber sobre elas. Exatamente. E isso que a gente está trazendo agora, né, sobre esse informar, ele é tão importante porque a gente estava até conversando sobre isso enquanto a gente montava o roteiro, que se tornam preocupações. Eu agora com 27, fazer 28, e eu tenho amigas que estão nessa faixa, até uns 30 anos, a gente estava discutindo que a gente já vai ter que enfrentar de alguma forma indireta ou direta o envelhecimento. Então, os nossos pais estão envelhecendo. A quem fica o cuidado? Nós, filhas. Cadê os filhos? Filhas mais velhas? Como que fica essa questão de ver os nossos pais envelhecendo numa sociedade que não se fala sobre isso? Que demandas são realizadas, que eles precisam, que a gente tem que se organizar financeiramente, eu acho que socialmente, né? Como que eu organizo no trabalho para conseguir fazer tudo isso? Não se fala. Até a questão de logística da casa é algo interessante, assim, porque mulheres, na época da menopausa, é muito comum que tenha uma queda muito drástica de cálcio. E isso interfere em problemas ósseos, questão de osteoporose. E não se fala sobre isso, mas a estrutura da casa, para uma pessoa idosa, tem que ser adaptada. Escadas, às vezes, não são tão interessantes. Então, quem sabe uma casa que, né, seja plano. Enfim, são tantas mudanças e que a gente muitas vezes não dá tanto valor, mas que são importantes, né? Sim. Eu vi até um post esses dias que era uma mulher falando assim, não li a fundo, mas era sobre a mulher ter uma saudade da mãe dela, porque hoje ela já estava se tornando a mãe da mãe. Esse lugar desse cuidado, assim, essa busca infantil, nossa, de ser cuidado, de ser amparado. E eu acho que o envelhecer tá é por isso que eu te falei, acho que o envelhecer tá em todos os momentos, né? Que nos cobram as coisas, assim. Então, desde o momento que a gente sai da adolescência e vai pra vida adulta, tava até trazendo isso pra uma cliente. É interessante que de um dia pro outro você tem que ser uma santa, uma mulher, um anjo, e aí, de repente, você tem que virar uma estrela pornô. Boa sorte. Você tem que aprender todas as coisas. Do Kama Sutra. Calma, aonde que foi isso, assim? De onde que eu saí pro lado pro outro? Ninguém fala sobre isso, esse envelhecer da mulher com a sexualidade. Depois disso, a gente tem que enfrentar várias questões do envelhecimento estético, dos nossos corpos, da nossa
e aí, né, voltando pra sexualidade, do trabalho, relações sociais, fase amorosa, que aí vira. Ué, vai se casar? Cadê os filhos? É uma correria, assim, e os filhos hoje em dia têm uma questão significativa, porque o momento mais fértil das mulheres é de 30 a 35 anos. Gente, de 30 a 35 anos, as mulheres hoje em dia estão desenvolvendo a carreira delas. Plano de carreira. Então, você vai congelar ovos? Congela ou não congela? São umas discussões tão novas. Tava até conversando isso com algumas amigas, assim. Eu falei, vocês já pensaram nisso? Ela, já. E eu me senti muito atrasada. Eu falei, meu Deus, eu sou uma criança, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho só 7 anos, hoje foi que eu parei. Mas a gente já tem que começar a falar sobre isso. Quando que é a hora? Que nem você falou, nossos pais talvez não viveram. Minha mãe não viveu isso. Ela me teve com 23 anos. Então, aqui a gente recorre. É um momento muito novo, né? Extremamente novo, assim. E aí é esse lugar, assim, do talvez um amparo que a gente tenha que se dar, assim. A gente tenha que construir, a gente tenha que descobrir, porque são experiências que os nossos antepassados provavelmente não viveram, assim. E é desafiador mesmo, porque é uma coisa muito diferente, né? Às vezes a gente tá tão acostumado, né? Aquele familiar, né? E até perspectivas, assim. É interessante, esses dias eu vi um post, né? Acho que foi no Instagram, mas que era uma pessoa fazendo uma brincadeirinha, assim. Meu pai com a minha idade já tinha casa, família, carro, não sei o quê. E eu com essa idade, eu tenho essa idade. É isso. É isso. Minha mãe... Mãe, nossa, Bianca, Mayumi. Acabou. É diferente, né? É bem diferente. E como se comparar com essa outra geração que teve um outro percurso? E aí é isso, né? Esses passos de comparação com rede social é uma parada bem bizarra, assim, tá? Onde eu deveria estar? Significa quem está adulto, quem não está. Total. E assim, até eu fico pensando na influência, por exemplo, dos filtros de Instagram. A gente tá falando dessa questão da rede social, e são coisas que mexem muito com a gente, do tipo, mas, cara, com esse daqui eu fico de tal maneira, esconde, sei lá, algumas linhas de expressão, algumas questões que a gente muitas vezes não se adapta. O tanto que cresceu, né, o movimento por procedimentos estéticos, por cirurgias plásticas, hoje é botox preventiva, tipo, você ainda não tem rugas, mas você vai pra você não ter. Então, tipo, existe esse movimento, né, desse distanciamento, eu diria, pelo envelhecimento. Sim, eu tava até dando uma olhada aqui que você colocou, né, que o Brasil tá hoje em dia em segundo lugar no ranking internacional de cirurgias plásticas. A gente chegou até a ver que o Brasil, acho que a cirurgia de abdominoplastia, não era? É uma das que mais gera... Mortes, né? Não era? Sim, lipoaspiração. Se eu não me engano. Então, assim, não é cirurgia de, tipo assim, cardiovascular que você tem que fazer, tipo, necessidade. É uma cirurgia estética. É o que mais tá gerando morte na cirurgia. Então, as pessoas... E tem até um livro que é... vou procurar. É sobre como... Aí tem um trecho que é muito interessante. Eu tava vendo isso bem na hora que eu fiz a minha redução de mama. Parei de ler. Que a autora, ela é da USP. E ela fala assim... como intolerável peso da feiura. Sim. Ela fala como a gente é incentivada a fazer cirurgias, a fazer procedimentos que doem, nos deixam feio. A gente tem que tolerar isso pra um dia colher o fruto. Então, o pós de cirurgias é terrível, é péssimo. Mas você tem que sustentar, sofrer, porque um dia você vai ficar bem. Tendo risco de morte ainda, né? Porque é uma cirurgia, é algo invasivo, né? E é tão, assim, a gente tava até com o meu cirurgião, né? Ele tava contando, assim, vários casos de pessoas mais velhas que tem questões aí, vão envelhecendo, então mulheres vão envelhecendo, e tem questões de, tipo assim, um deslocamento em quadril, coisas que acontecem com o envelhecimento, porque realmente faz parte. Só que por conta de procedimentos estéticos, como colocar um silicone no quadril, na bunda, dificulta tudo. Faz sentido. Então, assim, pra onde estamos caminhando, né? E pra gente como mulher. Acho que ao mesmo tempo tem um processo bem complicado, porque tem uma exotificação do idoso, da idosa, que é aquilo, tá na moda, aquela moda vovó. Fica na moda, mas passa. Então você tá na moda, essa coisa meio, eu acho que líquida mesmo. Uma hora você tá em alta, depois você não está. Uma hora você é valorizado, outra hora você não é. Tá, mas e quando o tempo tá passando, uma única certeza que a gente tem na vida que é morrer, nascer e morrer, a gente vai se aproximando. Como a gente lida com isso? E é uma coisa que a gente não costuma pensar muito, né? Porque é isso, existe um tabu muito grande. E eu fico pensando, assim, nessa questão dos idosos mesmo, que você falou esse lugar, né, de uma hora é valorizado, outra hora não é. E eu fico pensando na repercussão, por exemplo, do relacionamento, que a gente estava trazendo mais no início, porque uma hora você precisa de um relacionamento. Aí na velhice, se você se torna uma pessoa viúva, você não pode ter outro relacionamento.
é interessante essas ambiguidades que colocam, né, pra gente, assim, ao Sim. longo da vida, porque nesse momento tipo, você não pode, aí vem todo o tabu mais uma vez da questão da sexualidade, que não é permitida. Então, quanta pressão, né, não é colocado nesses momentos, assim, é muito doido mesmo. Eu tô tentando achar aqui aquela caixinha que a gente abriu, perguntar pras pessoas o que significa envelhecimento pra elas. Deixa eu ver se eu acho. Tivemos algumas. Eu vou focar em 4 que trouxeram pontos diferentes e eu acho que são pontos interessantes. Um foi um homem que falou envelhecimento fisiológico. Aí a gente... olha aí. Simbólico. Olha só, olha como vai ser simbólico. Um homem respondeu isso, envelhecimento fisiológico. Então a gente tá falando do significado de envelhecimento, vida fisiológico. 2, o significado que a pessoa colocou aqui é completar-se. Completar? Eu acho complexo, porque é como se ao final da vida a gente... que é um mecanismo super capitalista e neoliberal. Ao final da vida você vai ter que ter completado tudo, ter ocupado todos os vazios da tua vida, ter feito tudo que você queria fazer. E eu acho que isso pode ser um bom caminho pra frustração. Sim. Mas sim, pode ser que seja outro significado pra ela, mas Me pareceu foi o que isso me gerou. também. Aí teve um outro significado que também vai muito porque a gente tá conversando até agora, que é ser julgada até pelos gostos. Exemplo, nossa, com 30 anos gostando de anime, K-pop, algo de jovem. Então é isso, né? Assim, acho que essa guerra de qual geração você está, algo que é super meu, que acho que a galera do podcast já percebeu. Que eu sempre falo, eu me sinto muito velha pra fazer algumas coisas. Será que eu posso ir pra alguns espaços? Parece que eu não me sinto bem-vinda. Eu olho ao redor e falo assim, mas acho que eu tô velha, né? Aqui eu ainda posso fazer parte disso? Ainda caibo aqui? E que ao mesmo momento foi aquilo que você falou, Bia, quando estavam conversando sobre essa questão do congelamento de óvulos, você tava assim, meu Deus, eu sou uma menina. Exato, é tipo assim, eu sou velha demais, eu sou nova demais, aonde que eu tô? Sim. É muito complexo. Então, assim, até agora a gente tem 3 diferentes, e aí eu acho que o quarto ele também traz uma coisa diferente. Uma dádiva e uma meta. Quero ser a avó que tem saúde, disposição e massa muscular para os rolês. Eu achei super interessante, né? Uma visão de, tipo assim, eu quero viver o que o envelhecer pode me dar. Sim, quero experimentar, experienciar esse momento. Acho que tem até... Tem um pessoal que fala, tem um ditado popular, tipo... Que é tipo, pra você não morrer cedo, você tem que envelhecer. É tipo um negócio assim. E de fato, né? É uma fase que a gente tá ali, que a gente vai chegar, eu espero que sim. Enfim, que a gente tá ali destinado a chegar e que a gente tem que pensar sobre isso, né? Qual é a maneira que cada um quer experienciar aquele momento. Exato. E quais são as expectativas? Eu acho que tem disso também, né? Porque as expectativas que vêm a partir disso, o que você pensa sobre os modelos que você tem sobre envelhecimento. Eu fico pensando, Bia, assim, eu acho, pelo menos do que eu conheço, que a sociedade ocidental tem uma ideia sobre o que é envelhecer. Totalmente A diferente. oriental é completamente diferente, o envelhecimento, Nossa. esse lugar de colocar uma sabedoria mesmo, de entender como uma pessoa de saber, sabe? Ali. Eles são muito mais... Os mais velhos são muito mais respeitados, né? Tanto que lá, grande parte das línguas orientais, existem termos utilizados exatamente para pessoas mais velhas, né? Um senhor, tanto que na minha família onde eu cresci, totalmente japonesa, qualquer pessoa mais velha que eu chamo de senhor, senhora. Gente, eu tenho 27 anos na cara e às vezes eu chamo uma pessoa... É porque a senhora, a pessoa tem 30. E eu, meu Deus, eu tô envelhecendo também. Eu sou a nova senhora daqui a pouco, né? Mas é isso, assim, um respeito e um lugar de honrar essa família. Sim. Porque acho que os orientais são países muito mais coletivos, sim, né? Do que olhando pra si. Que aí pode ser bem complexo, né? Que tem outras dores, né? Que é honrar, é respeitar, é colaborar. E aí quando alguém falece, a gente tem tipo um santuáriozinho pra pessoa. E aí tem foto, tem fruta, sempre alguma coisa nesse sentido, assim. E não é algo a ser tão temido. Faz parte da vida, assim. Então, a morte nunca foi uma coisa muito absurda pra mim. Eu cresci dentro de casa com um santuário do meu bisavô. E a minha avó, minha bisavó rezando ali. Então, assim, aquilo fazia parte. O envelhecer também pra mim não foi chocante. Cresci com a minha bisavó e com a avó. Então, assim, minha bisavó, ela foi morrer com 96 anos. E ela teve vários períodos. Então, ela saía muito jovem, ela corria jovem. 90 anos ela estava correndo. Assim. Aí, só que ela sofreu um acidente e aí a partir daí ela foi deteriorando, né? Ela foi assim, tipo assim, foi visível assim, o envelhecimento chegando nela, mas num espaço muito de ainda a gente olhava assim, faz parte. Mesma coisa com a perda da minha avó, assim, a gente foi entendendo, mesmo que tenha sido uma doença, né? Não foi por conta de idade.
a gente ainda conseguia sentir isso, assim. Acho que ela cumpriu, acho que cumpriu o seu papel. Você cumpriu o que você podia fazer. A partir de agora a gente vai tentar manter você vivo aqui de outras formas. É bem interessante. E eu acho que também envolve muito uma coisa que a gente nem falou, que é a religião, né? Também acho que esse ponto da religião, filosofia de vida, o que a pessoa entende, não precisa ser de fato uma religião, mas religiosidade, espiritualidade, né? Acho que isso cumpre também com um papel de como você pode enfrentar esse envelhecer. Sim, com certeza, porque é isso, assim, acho que como a gente viu nas respostas, existe uma gama, assim, de dimensões, né, do que é o envelhecer e várias repercussões que vêm a partir, seja da religião, seja a partir do seu grupo social ali, seja a partir do, enfim, da família, porque são diferentes histórias, né, assim, é muito simbólico, assim, porque é bem subjetivo, né? E aí, por isso que eu acho que vale aqui a gente questionar vocês. O que significa envelhecer pra vocês? Como que vocês lidam hoje com o envelhecimento? E também já vivem o envelhecimento hoje na vida de vocês? Nos contem aqui nos comentários do YouTube ou em algumas plataformas tem a parte de responder. Legal. Então você pode também mandar. Aproveita pra avaliar, curtir, compartilhar. Ativa o sininho. Isso é muito importante pra gente. Então é isso, né, Mari? É isso. Um beijo. Beijo, gente. Até. This my shit. All girls love to be like this. She's the queen bee, the star.